tem uma questão que não se discute muito, que é qual é a percepção de melhora de produtividade. Ela tem sido baixa. Há vários anos que os ganhos de produtividade têm sido entre 1 e 1,5%. O crescimento do emprego tem ocorrido num ritmo superior ao da população em idade ativa, o que sugeriria que nós devemos ter limitações. Sim, já tem alguns setores em que se percebe a recontratação de aposentados. Por quê? Porque a população em idade ativa não seria suficiente para manter a economia no ritmo em que ela está. Está muito claro que nós temos uma falta de mão de obra qualificada em vários segmentos produtivos do país. E talvez a explicação para isso tudo é que a escassez do capital humano não permite mais um crescimento entre 4 e 4,5, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Neste período recente, nós conseguimos ter um avanço grande, possivelmente causado porque nós tínhamos uma grande quantidade de cidadãos desempregados e que entraram no mercado, consumindo e possibilitando aumentar a produtividade. Nós não temos mais esta gordura de mão de obra disponível. Alguns analistas entendem que atualmente o PIB potencial do Brasil não superaria 3%, mesmo que se façam todos os exercícios de incentivo por este gargalo de mão de obra. E quando se tem gargalo de mão de obra, o que vem para a pauta não pode ser nada diferente do que produtividade. Eu, com esta mesma força de trabalho, eu preciso produzir mais. Eu preciso agilidade, competitividade, redução de prazo, melhoria do produto final. Eu preciso ter regras mais restritivas para ingresso de produtos sem qualidade. Eu preciso investir muito em mão de obra especializada. E precisamos reduzir custos fixos e administrativos para que o ciclo de produção, os cronogramas sejam mais curtos. Além disso, precisa haver um nível de segurança operacional melhor. A gente precisa reduzir o grau de incerteza do processo produtivo. Do contrário, dificilmente o empresariado vai investir se ele não tiver certeza do retorno. E algumas outras percepções só nos comprovam isso que está se colocando. Esse gráfico ele mostra a cada década, começando na década de 40 e 50 e fazendo uma projeção lá para a década de 2040 a 2050. O ingresso de população a cada década. Percebam que nós tivemos lá um pico na década de 90, né? Aliás, entre 70 e 80, e tivemos novamente um entre 2000 e 2010. De lá para cá, o ingresso de nova população no país tende a decair. E se essa projeção estiver correta, lá em 2050, nós vamos ter atingido aquele estágio de alguns países mais evoluídos, em que meramente se repõe a população, ou seja, cada casal, em média, teria 2 filhos. A população se estagnaria. Então, não há uma perspectiva de aumento, como se teve em outras épocas, de população no país. É isso. Nós estamos virando um país maduro. Essa é a realidade. E uma outra característica dos países maduros é uma relação entre população jovem e população madura equilibrada. Vejam que nós lá em 1940 tínhamos muito mais jovens do que idosos, por N razões. Ao longo do tempo, essa situação vai tendendo a se equilibrar. Quando chegarmos lá próximos a 2050, o número de pessoas jovens, o jovem aqui é de 0 a 14 anos, e o número de pessoas idosas, de 65 anos para cima, será idêntico. Portanto, teremos tanto os jovens quanto idosos. Mas tem mais uma coisa que esse gráfico está nos mostrando, que a soma dos dois, a soma do jovem e do idoso, ela será significativa. Ou seja, a população que produz, que é aquela, teoricamente, numa faixa etária mediana,
terá, em tese, um peso significativo de jovens e de idosos que não estarão no auge da sua produção. Portanto, ou nós conseguimos que a população economicamente ativa seja altamente produtiva, ou nós temos um sério problema pela frente. Problema esse que todo país de primeiro mundo já enfrenta. Trazendo um pouco essas reflexões para o nosso dia a dia de Caixa Econômica Federal e setor da construção civil, meio técnico, qual é a relação que existe entre produtividade e a necessidade de melhoria de projetos? Por que se traz isso para cá? Porque hoje nós temos uma necessidade muito grande de produzir habitação popular, habitação de média renda e habitação de alta renda. Obras de infraestrutura de todas as naturezas. No ritmo em que nós estamos acostumados a implantar esses projetos, nós não chegaremos aonde nós precisamos. O ritmo em que nós conseguimos, de fato, dar benefício à população a partir de projetos de implantação é muito baixo, é incompatível com as nossas necessidades. Tem sido um gargalo para o país. Então, eu trago aqui poucos elementos para ilustrar que demonstram que talvez esse seja o maior investimento que o país tem que fazer. Bons projetos, bom planejamento. Nós fizemos um exercício nas obras que estão sob controle da Caixa, no PAC 1 e no PAC 2. PAC 1, que começou em 2007, foi até 2010, as últimas eleições, e o PAC 2, que começou no finzinho de 2010, fez eleições em 2011. Qual é o tempo médio entre contratar uma operação e, de fato, iniciar a obra? Vejam que contratar uma obra, por exemplo, de um aeroporto, e entre assinar o contrato e disponibilizar o recurso, nós levarmos 446 dias para o início da obra, é um verdadeiro absurdo. Durante todo esse tempo, o recurso ficou parado, congelado, e a população sem aquele benefício. E o tempo médio entre iniciar a obra e conseguir fazer o primeiro desembolso, aí estão questões de regularidade fiscal, de comprovação de que executou a etapa, de emissão de notas, enfim, de boletim de emissão, 184 dias, 6 meses para conseguir, depois de executar uma etapa de obra, receber aquela etapa de obra. Nós estamos numa balada de tentar melhorar esse score. E, de fato, estamos melhorando. Tanto é que, para as seleções de 2011, o tempo entre contratar e iniciar a obra se reduziu para 229 dias. E o tempo médio entre iniciar a obra e desembolsar a primeira parcela, 70 dias. Esse dinheiro fica depositado na conta do Estado ou do município, disponível, desde que ele comprove início de obra para poder sacar. Não, ele fica rendendo juros para o titular da conta. Sim, para o Estado ou o município. Agora, não é esse o objetivo desse recurso, né? Esse recurso já devia estar irrigando a economia e fazendo a economia girar há muito mais tempo. Então, eu estou trazendo esses dados porque eles nos dão conta de que nós não estamos mais com uma carência de recurso. Nós temos recurso. Nós sabemos que obras precisam ser feitas, tanto é que elas estão selecionadas. A nossa dificuldade está em elaborar bons projetos e botar isso para funcionar. E a estrutura existente no país hoje, ela é extremamente deficiente com relação a isso. E isso tem muito a ver conosco, com as atividades de engenharia. Bem, eu
acho que vale sempre a gente fazer essa ilustração, porque a Caixa é um patrimônio do país, é um patrimônio do povo brasileiro. Para aqueles que têm uma memória um pouco mais longa para trás, certamente lembrará de que a imagem da Caixa era diferente do que se tem hoje. Uma instituição, talvez, assim, com menos dinâmica, uma instituição estática, talvez incapaz de dar respostas rápidas, naquela figura de uma grande empresa com dificuldade de mudar rumo, de se adaptar a novos tempos. E a figura que a gente acaba lembrando sempre é a do dinossauro. Grande, majestoso, mas fadado a desaparecer se ele não for capaz de ter agilidade. Na verdade, o grande desafio que nós temos no momento é esse, é de ser uma empresa que vem a cada ano se superando, vem a cada ano ficando mais forte, mais abrangente, mas que ela tenha condições de rapidamente dar as respostas que a população e que o mundo moderno nos instiga a ter. É um desafio tremendo, em especial para a nossa área de engenharia. Nós temos inúmeras virtudes, e eu fico muito feliz que os nossos clientes sejam capazes de reconhecer. Mas nós temos que também ter a humildade de saber que não somos o dono da verdade, que nós temos muito, todo dia, a aprender, e que nós precisamos continuar nos qualificando, como é da natureza da atividade técnica. O profissional que se der ao luxo de passar uma temporada sem se atualizar, ele está fadado a sair do mercado. E isso aplicado na escala da corporação também é verdade. E nós temos tido, acho que, muita felicidade ao renovar os nossos quadros, e nós temos feito concursos e trazido gente de fora, nós temos tido a felicidade de contratar pessoas muito novas, egressos da academia, com uma disposição tremenda. Temos também capturado pessoas que estão no mercado, que não são tão jovens. A gente tem pessoas maduras que estão ingressando na Caixa, trazendo uma experiência valiosa de outras empresas. E temos todo o nosso quadro permanente com o qual a gente vai mesclando e nos dá a segurança de ter uma combinação muito feliz. Pessoas jovens, pessoas mais maduras, pessoas formadas dentro da empresa, pessoas formadas no mercado. É dessa combinação que hoje está se fazendo a virtude da Caixa. Hoje, se nós precisarmos emitir parecer sobre um assunto, o mais variado que seja, muito provavelmente eu tenho alguém na Caixa que domina esse assunto. E as coisas novas continuam aparecendo. Nós estamos hoje, nesse momento, com um desafio tremendo. Nós financiamos grandes hidrelétricas, Santo Antônio Giral, a Caixa é líder do consórcio que financia. Nós temos gente que entende disso. Nós estamos hoje financiando embarcações. Não era um conhecimento dominado por nós e nem que tivesse no mercado. Nós fizemos uma parceria com a COP aqui do Rio de Janeiro para formatar um curso e formamos 25 profissionais num saber que ninguém mais tem. Nós temos isso hoje. Nós estamos financiando parques eólicos. Quem que domina parque eólico no país? Nós tínhamos um profissional que dominava isso e formatamos também um curso com os conteúdos dados por ele, com instrutores que nós contratamos, para formar também uma equipe. Hoje nós temos também uma equipe de vários profissionais que dominam esse assunto. Então, eu penso que a contribuição que nós podemos dar para o país nesse momento é de, ao mesmo tempo, ser uma empresa com capilaridade pelo país inteiro, uma empresa que vai desde loteria até administração do fundo de garantia, desde distribuição do Bolsa Família até uma equipe de engenharia qualificada. E isso precisa se renovar todos os dias. É uma luta de todos os dias que a gente tem de não ficar parado no mercado. Porque nós também estamos no mercado competitivo. Hoje, todas as atividades que a Caixa faz, ou tem um concorrente, de fato, ou tem alguém de olho querendo entrar naquele mercado. E, portanto, não tem reserva de mercado. Não é o fato de nós sermos uma empresa pública que nos garante que nós não
não estejamos sendo atacados, né, do ponto de vista de concorrência. Isso tem um lado bom, porque isso nos faz não ficarmos parados. Isso nos obriga a todo dia nos reinventarmos. É claro que, assim, eu gostaria de poder ter uma dinâmica muito maior, mas a gente tem cultura que precisa ser respeitada, a gente tem toda uma dinâmica de relacionamento com o setor público e privado, cada um com as suas particularidades, que a gente precisa ir respondendo. Agora, me orgulha muito, no presente momento, ver que o país vive um ciclo de desenvolvimento e que nós somos uma parte importante nisso. Nós somos hoje o principal agente de política pública do país. Esse exercício de querer crescer, de se renovar, mas ter a humildade de ver que precisamos permanentemente nos renovar, é que eu acho que tem nos feito muito fortes. Eu tenho muito orgulho da equipe que trabalha comigo e me sinto muito gratificado de participar desse processo todo. Acho que o Brasil vive um momento bom, acho que a gente tem um futuro enorme pela frente, nós deixamos de ser um gigante adormecido para começar a caminhar, e o futuro a nós pertence. Eu acho que o povo brasileiro tem uma janela de oportunidade, seja do ponto de vista demográfico, seja do ponto de vista de inserção no mundo. O Brasil tem todas as condições de se estabelecer num patamar superior ao que sempre teve e dando uma qualidade de vida média para a população que seja invejável. O presidente da Odebrecht falou bem, feliz de quem hoje pode crescer sem depender dos outros. O mundo pode ter as suas crises, seus soluços. Felizmente o Brasil tem gente, tem capital, tem matéria-prima, tem mercado consumidor, e esse tem sido o nosso diferencial nesses momentos de crise internacional. Tomara que a gente tenha sempre a sabedoria de ir antevendo os movimentos e poder responder. Da minha parte, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos os senhores. Gostei muito de vir, de conhecer o clube, e fico à sua disposição se quiserem me fazer algum questionamento. Muito obrigado. A gente agradece muito e gostaria de saber se alguma pessoa gostaria de fazer alguma pergunta. Pois não. Ricardo, aqui do Clube de Engenharia. Esse saber que você falou que ninguém mais tem, que você está ajudando a formar 15 profissionais na COP, é o que isso? Que saber é esse? Nos apareceram projetos de estruturas que nós não dominávamos. Portos, estruturas offshore e embarcações, que não é exatamente uma área de domínio do nosso pessoal.